Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre a etapa continental do Sínodo 2023. Com o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, o Papa Francisco convocou o Sínodo, que está acontecendo agora, lá em outubro de 2021, e ele vai se estender até o ano de 2024. Sínodo é uma assembleia de bispos da Igreja Católica do mundo inteiro que tem a missão de colaborar com a missão do Papa na animação da vida eclesial. Cada sínodo reflete de maneira conjunta sobre temas relevantes para o bem da Igreja e da humanidade. Nesse mês de março, o sínodo vive a sua fase continental. Um documento foi disponibilizado pela Santa Sé para guiar os trabalhos dessa etapa. O texto é resultado da colaboração de um grupo de peritos, leigos e leigas, sacerdotes, bispos, consagrados e consagradas de todos os continentes e com competências disciplinares muito variadas. E acontecem também esse mês as assembleias de cada continente. Para a gente ficar atualizado sobre este tema, nós recebemos Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB. Bem-vindo, Dom Joel. Obrigado, irmão Diego. Minha saudação ao senhor e a quem nos acompanha no Ponto 3. Também conosco a Sônia Gomes de Oliveira, que é presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, irmão Diego. Uma alegria muito grande estar aqui com você, com o Dom Joel e no programa Ponto 3 e vamos fazer esse bate-papo aí. Tá certo. Primeiro vamos lembrar, como foi dito aqui na introdução, o Papa convocou esta edição do Sínodo lá em 2021, né? E a gente já está fazendo essa caminhada. E lá atrás, Dom Joel, as comunidades foram envolvidas nesse processo, responderam a algumas perguntas em pequenos grupos. O que aconteceu depois que aquelas perguntas foram enviadas para a CNBB, Dom Joel? As respostas, na verdade, né? Depois que elas foram enviadas para a CNBB. Irmão, eu diria que esse sínodo tem duas novidades, ou três. Se deixar, nós vamos encontrar outras. Primeiro, ele não é um sínodo sobre um aspecto da igreja. Ele é um sínodo sobre a igreja, sobre o jeito da igreja ser. Segundo, ele não é apenas dos bispos. Ele é sínodo, com bispos, presbíteros, leigas, leigos, consagrados, todas as formas de vivência da fé cristã. E terceiro, ele não é retilíneo, princípio, meio e fim. Ele volta o tempo todo de onde ele partiu, que são as comunidades. Cada vez que uma comunidade produz, portanto, um trabalho que ela responde à escuta, à consulta, é feita uma síntese, essa síntese é devolvida e a comunidade retorna a refletir sobre essas sínteses. O que foi feito? Uma síntese nacional, colocada em comum com as sínteses dos outros países, e isso agora vai sendo devolvido sempre às comunidades. E aí, nessa devolutiva que aconteceu agora para essa etapa continental, ela foi feita a partir dessa síntese nacional e ela trouxe, e pelo menos a impressão que eu tive aqui na Arquidiocese de Goiânia, porque eu tive a oportunidade de participar, que ela reproduz exatamente aquilo que nós dissemos. Era surpreendente, mesmo que não estivesse com as palavras dos relatórios das dioceses, mas estava tudo dito ali. Isso é muito rico, né? Com certeza. A Sônia sabe disso, ela acompanha a equipe do Sínodo desde o início. Não é fácil fazer síntese. Não é fácil ser fiel. Porém, aí é que está o grande segredo de uma equipe que foi muito bem montada, muito bem escolhida, tanto aqui quanto sentimos também nos outros países do Cone Sul, que estivemos mais perto. Eu diria que as comunidades se veem representadas no que ali está assim. Como você colocou também, talvez não com a mesma palavra, mas a ideia ficou lá. Sônia, o sínodo fala de sinodalidade.
como o Dom João bem explicou, é sobre a igreja, o nosso jeito de ser igreja. Como é que você avalia a consciência que cada batizado, não só os leigos e leigas, mas também os ministros ordenados, estão tomando do que é a sinodalidade da igreja ao longo desse processo? Irmão Diego, eu vejo como uma grande experiência, e aí eu falo uma experiência a partir do Espírito, que nós estamos vivenciando nesse chamado de sínodo para a sinodalidade. Primeiro porque, por mais que nós estamos elementos que estão no dia a dia, na nossa vivência enquanto cristãos, desde a nossa paróquia, dioceses, dos regionais em nível nacional, mas é uma escuta que vem também do que o Espírito Santo está querendo dizer para nós enquanto igreja, enquanto batizados e batizadas, porque ele traz uma realidade da nossa vivência, mas também tem apontado caminhos que nós podemos seguir enquanto batizados e batizadas nesta igreja. E aí, sem perder o foco daquilo que é a nossa missão, é a centralidade de todo o problema que nós vivenciamos no nosso dia a dia, mas buscando uma resposta em Jesus Cristo. Eu tenho trazido que esta tem sido uma experiência rica, gratificante e muito mais ainda, de conversão para todos nós. Para quem talvez não teve contato com esse documento, que foi, digamos, a síntese continental, que agora nós tivemos oportunidade de conhecer, ele traz uma imagem muito bonita da igreja como uma tenda. Sônia, eu queria que você explicasse para as pessoas por que essa imagem foi escolhida para essa reflexão nessa etapa agora, a igreja como uma tenda. Na verdade, a gente pode trazer assim, vários exemplos da tenda, né? A gente lembra daqueles textos bíblicos que fala que Jesus chama para preparar uma tenda, depois chama... Tem outros textos bíblicos que apontam para isso. Mas a reflexão que nos trouxe agora, essa fase continental, é para dizer desse alargamento dessa tenda e trazendo essa tenda como esse espaço que é capaz de acolher, um espaço aberto que tem lugar para todos e nos colocando sempre como modelo. Por exemplo, a estaca que segura essa tenda somos todos nós, né? Somos todos nós que podemos estar abertos a esse espírito, dando essa segurança para a nossa igreja, para poder acolher a todos. Então, essa imagem da tenda, e aí tem uma simbologia também bonita, porque é uma tenda que não é uma tenda parada, é uma tenda que pode movimentar, é uma tenda que tem várias portas, e é uma tenda que traz essa diversidade do que nós temos e que a igreja pode acolher todos nós. Então, acho que essa que é a beleza da tenda. Agora, Dom Joel, quando a gente fala da tenda, ela tem a mobilidade, né? E agora é chamado para largar a tenda. Para largar a tenda, tem que esticar a corda. E essa imagem do esticar a corda, uma pessoa que participa do processo falou isso. O esticar a corda pode significar a igreja tocar em assuntos um tanto delicados na sua prática pastoral e como, inclusive, isso veio dos relatórios das comunidades. Como é que, e aliás, é importante dizer que um teólogo está surpreso com a riqueza de temas que esse sínodo tem buscado levantar e apresentar respostas. Mas onde quero chegar, Dom Joel? Como é que é a disponibilidade da igreja, e não estou falando dos bispos, estou falando da igreja, todos nós, povo de Deus, em esticar realmente essa corda, alargar a tenda para poder acolher cada vez mais as pessoas na missão da evangelização? Irmão, pensa, não na tenda, pensa em qualquer objeto com 4 pernas, com 4 estacas. A primeira é mentalidade, a segunda é evento, a terceira é processo e a quarta é estrutura. Desde o início, o sínodo vem falando sobre isso. Parou um pouquinho agora na fase continental, mas está lá desde quando o Papa Francisco convocou esse sínodo. Primeira etapa, mudança de mentalidade. Isso se faz experimentando
o novo, eventos. Isso vai alargando a tenda, vai fazendo a mentalidade mudar, processos, até que novas estruturas surjam. Eu diria que, de fato, a grande intuição desse sínodo é chegar onde a igreja ainda não chegou. Por isso, muitas situações apareceram, porque elas estão aí. O grande desafio que teremos, seja já agora, mas na primeira sessão, em outubro desse ano, vai ser compreender o sentido desse acolhimento. Todos nós somos irmãos e irmãs, independentemente de qualquer situação. Porém, há formas e formas de acolher, há modos distintos de fazer a situação. Como tratar disso? Como acolher isso? Eu penso, é muito meu jeito de ser, que o próximo sínodo ele vai trabalhar muito, e ainda precisamos trabalhar muito, na primeira estaca, que é a estaca das mentalidades. Nosso mundo está muito dividido, muito fragmentado. Nosso mundo, eu estou aqui buscando uma palavra, mas eu tomo a liberdade de, entre irmãos e a irmã, usar. Tem uma dose boa aí de farisaísmo muito forte aí. Então, nesse sentido, o farisaísmo quer dizer, eu não acolho, meu acolhimento vai até aqui. Não, vamos acolher todos, mas cada um dentro da sua situação, da sua realidade. É esse pequeno detalhe que nós ainda precisamos amadurecer. Interessante, eu gostei muito da imagem da tenda e até fico pensando que se não cabe todo mundo embaixo da tenda, a sombra dela, ela vai além do espaço que está embaixo, ou seja, todo mundo pode ser nela acolhido, né? Se me permite, a Sônia, queria recuperar um detalhe que a Sônia falou. Sim. Primeiro, a tenda, ela é móvel. Ela vai para onde for necessário, para onde o povo vai. É muito interessante recolher do profeta Isaías, não o palácio, não o templo, não a casa em estrutura de alvenaria, mas uma estrutura provisória. Porque a igreja que nasce da comunhão da Trindade caminha na história até a plenitude na eternidade, onde vai contemplar esse Deus que é comunhão. Enquanto isso, é tenda. E aí, como você colocou também, irmão Diego, se não dá para ficar todo mundo dentro da tenda, a tenda se abre, dá para botar uma outra estaca, dá para largar, dá para esticar um pouco, ele é muito flexível. E é uma imagem muito bonita, muito significativa. E protege, hein? Sim. A tenda, ela ainda protege do calor do sol. No fundo, o que se quer é que uma igreja que, acolhendo, aspas, proteja desse tempo tão violento, com tanto ódio, com tanta segregação, com tanta rejeição. Tá. Eu vou guardar, o senhor usou a palavra flexível, daqui a pouquinho eu quero voltar com o senhor com essa palavra flexível. Mas antes eu quero voltar com a Sônia, pela sua participação no processo, compartilhasse com os espectadores para onde essa tenda deve ir, o que apareceu agora como lugares existenciais, como os desafios, para onde a igreja vem sendo chamada e para onde ela deve armar a sua tenda, Sônia. Então, irmão Diego, como o senhor bem disse no início, todas aquelas respostas que foram apresentadas desde da periferia das periferias chegou e foi apontada. Então, foram esses caminhos, foi por esse caminho que nós tivemos agora na fase continental de escuta, né? Então, foi primeiro um processo de acolhimento, um processo de entendimento desse acolhimento a partir daquilo que o Espírito Santo quer dizer para todos nós na igreja, e como batizados e batizadas, nós temos que tomar pé e clareza de que no qual chão nós estamos pisando, e depois ela aponta para nós nesse sentido de uma comunhão, de uma participação e de uma corresponsabilidade. Todos nós somos chamados a ser corresponsável nesses desafios que hoje são apresentados. E muito mais ainda. Aí traz vários elementos, né? Elementos da liturgia, elementos
de missionariedade, elementos da missão, e aí são vários pontos que foram refletidos. Mas o que eu acho que o mais bonito de tudo isso é justamente nos chamando para essa corresponsabilidade. A corresponsabilidade agora da missão é de todos nós. Nós somos igreja, nós fazemos parte desse povo e precisamos caminhar, e caminhar juntos. Se nós queremos resposta, a resposta tem que vir com a participação. Por isso que fala sínodo e sinodalidade, né? É do caminhar junto. Não é somente eu apontar para alguém fazer, mas todos nós assumindo essa corresponsabilidade desses desafios que foram apontados. O Dom João já falou de processo, mas eu pergunto a você que está aí atuando na liderança aí do Conselho Nacional do Laicato. Como é que está a consciência do laicato dessa responsabilidade na missão? Você avalia que tem crescido essa responsabilidade, esse engajamento? Então, irmão Diego, eu vejo que desde do ano de 2017 a 19, que nós realizamos o Ano Nacional do Laicato, e aí a gente agradece muito a Igreja do Brasil que nos oportunizou, enquanto cristãos leigos, a vivenciar esse ano de reflexão. De lá para cá eu tenho percebido um amadurecimento muito grande do laicato, entendendo o seu ser sujeito eclesial. A partir do seu batismo nós somos chamados a essa corresponsabilidade, a um amadurecimento na fé e muito mais ainda, a sermos chamados e percebidos, não como coitados, como sujeitinhos, mas como corresponsável mesmo. E penso que essa oportunidade que o Sínodo está dando está sendo uma continuidade para todos nós, cristãos leigos, entendermos e amadurecermos esse nosso papel de corresponsável nessa igreja também, nessa caminhada. E mais ainda, a nossa missão na igreja, mas principalmente na sociedade. Esse tem sido um amadurecimento muito grande que nós leigos estamos tendo e temos buscado fortalecer isso. Porque, como o Dom Joel trazia, nós estamos num mundo polarizado, nós temos vários desafios na sociedade. E o grande desafio que nós precisamos, enquanto leigas e leigos, é saber que o campo está aberto e é lá que nós precisamos atuar, assumir, testemunhar a presença de Jesus Cristo nesses ambientes. Então, como leigas e leigos, eu vejo esse desafio, mas também vejo essa resposta muito concreta de muitos de nós. Muito bem. Dom Joel, eu quero voltar na palavra flexível, que o senhor colocou quando falou da tenda, né? Que ela se move aqui para ali. Mas aqueles que têm dificuldades de se sentir acolhidos na igreja e que apareceu, inclusive está presente nesse documento, e eu posso citar alguns, os casais em segunda união, os divorciados, a população LGBT, enfim, eles escutam isso e talvez ainda não sintam esse movimento, essa acolhida acontecer. O que dizer para essas pessoas que foram ouvidas muitas vezes ao longo desse processo, mas de que a igreja quer caminhar em direção do acolhimento a essas pessoas? É importante que você nos coloca, irmão, é muito importante lembrar isso, porque muitas vezes nós que vivemos no mundo de mercado, no mundo em que telefonando, até agora não precisa nem mais telefonar, como aplicativo, você diz tudo o que você quer, você recebe o que você quer, como você quer, do jeito que você quer, senão você vai para o PROCON. A igreja é um pouquinho diferente. Quer dizer, primeiro, todas as pessoas devem ser acolhidas na igreja. Por quê? Porque são seres humanos e ponto final. Se a igreja não tiver a capacidade de acolher as pessoas, há um problema com a tenda que acabou virando casa. Porém, cada um tem um jeito de ser acolhido. Cada situação tem um modo de ser acolhida. Então, muitas vezes, a expectativa ela é grande demais. Eu quero ser acolhido desse jeito, desse modo, com todos esses detalhes. E algumas vezes não é possível. E se me permite, eu vou usar um exemplo delicado, você depois me ajude a traduzir, mas imagine que eu sou o maior de todos os pecadores.
Isso a gente não discute. Eu quero ser acolhido pela igreja. A igreja vai dizer o que para mim? Venha, mas deixe de ser pecador. Não é o caso dos exemplos que você deu, mas é o exemplo que me parece mais claro para entender essa situação. Eu te acolho e venha, mas vamos ver por onde, qual o caminho. Um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar no sínodo não é o que, é o como. O que nós sabemos, acolher, como acolher, aí sim nós vamos encontrar. Teria mais um pouquinho de conversa sobre esse assunto, mas o programa não é só meu, não. Mas nós vamos voltar a esse tema, até podemos propor um programa sobre o acolhimento, que não é um desafio do episcopado, é um desafio de cada batizado. E aí eu volto aqui na Sônia, pelo laicato. Rapidamente, Sônia, até porque o nosso tempo já está quase terminando, o que vai acontecer agora? Nós tivemos agora a etapa continental, ou seja, essa continuidade da reflexão em cada continente, mas quais são os próximos passos das próximas etapas dessa reflexão sobre sinodalidade? Então, a partir do mês de maio vem um retorno desse processo, desse momento que nós vivenciamos aqui. Agora, cabe a todos nós, organismos pastorais, movimentos, leigos, leigas, bispos, padres, diáconos, religiosos, devolvermos isso para as nossas bases. Acho que o grande momento agora é tomar pé do que foi debatido nessa fase continental, apresentar propostas concretas para que a gente possa realmente se fazer presente no sínodo que vai acontecer em outubro. Então, eu acho que é esse momento. É a tarefa de devolução para as nossas comunidades. Quero recordar aqui um pensamento do Papa Francisco. Celebrar um sínodo é sempre bom e importante, mas só é verdadeiramente fecundo se tornar expressão viva do ser igreja, de um agir marcado pela verdadeira participação. E isso não por exigências de estilo, mas de fé. Papa Francisco falou assim a respeito do sínodo. E aí, Dom Joel, queria que o senhor desse aqui uma palavra para cada comunidade, para cada batizado e em cada comunidade que vivenciou o processo lá atrás, o início desse processo, mas que, inclusive, muitas comunidades, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas, abriram o coração, falaram, fizeram assim um momento, às vezes até de partilhar algumas situações difíceis, mas tem que lembrar que o processo tem que render frutos. Como fazer com que esse processo continue, Dom Joel? Lembra que eu te dizia no começo, irmão? O processo não é retilíneo, ele não é unidirecional, ele volta o tempo todo. Para mim, sinodalidade, aprender sinodalidade, é como aprender a nadar. Você não vê um vídeo sobre natação, você não lê um livro sobre natação. Para nadar, você tem que cair na água. E desde o início do processo, sempre foi assim. Conversa, reúne, conversa, faz a síntese, compartilha a síntese, volta a síntese, como a Sônia acabou de lembrar. No fundo, é um aprendizado muito mais do que determinados conteúdos ou determinadas decisões. Já há um ganho. As pessoas estão colocando muito o verbo no futuro. É o que vai acontecer, já está acontecendo. Quando se sentam pessoas que não se sentavam, quando se escutam pessoas que não eram escutadas, só nisso já se está vivendo a sinodalidade. Agora, como a Sônia lembrou, em junho vem, maio, junho, mais ou menos, um instrumento de trabalho para a sessão sinodal em outubro. Mas isso é uma direção, mas esse instrumento pode voltar, pode ser trabalhado pelas comunidades, pelas dioceses e assim por diante. Exato, e a grande riqueza, né, Sônia? Enquanto o processo acontece, continua, as comunidades já vão sendo chamadas a reviver e abraçar aquilo que diz aquela música, esse novo jeito de ser igreja, que é o jeito de ser igreja, que é a caminhada de irmãos e irmãs, né? Exatamente, irmão Diego. E eu penso que esse momento, e aí quando o senhor falava do acolhimento, eu me recordava muito que para um primeiro passo do acolhimento, é preciso essa experiência da escuta. Eu só vou acolher a partir do momento que eu escutar o outro, né? Então, esse momento agora
nós estamos sendo chamados a sentar nessa grande mesa agora, recuperar isso que vier agora dessa experiência do sino e colocar isso em prática na minha comunidade, colocar isso em prática no meu organismo. E eu sempre digo, deixando o Espírito falar, porque mexeu muito comigo essa experiência e a metodologia que foi usada ali. Por mais que nós tenhamos essa oportunidade, todos sentavam em ciclo e todos se ouviam, todos falavam. Então, isso é muito bonito. Eu acho que é essa experiência que nós temos que devolver agora para as nossas comunidades. Capacidade de ouvir, de falar, de caminhar juntos, que esse é o jeito de ser igreja. Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, conectada conosco lá de Montes Claros, de Minas Gerais. Obrigado pela participação. Eu agradeço, irmão Diego, agradeço ao programa Ponto 3, Dom Joel, por essa oportunidade. E só quero dizer o seguinte, aqueles leigos e leigas que estão nos acompanhando, sintam-se representados por esse momento. Sintam-se parte nesse momento. Essa é a experiência nossa de ser igreja. Essa é a experiência nossa de viver Jesus Cristo e testemunhá-lo nesse momento que nós estamos sendo chamados. Experiência bonita. Então, muito obrigada. Retome isso na sua comunidade, vivencie isso na sua comunidade. É o momento de dizermos, nós somos igreja que caminha, que participa e estamos na missão diariamente. Exatamente. Obrigado, Sônia. Obrigado, Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Falando agora conosco de Brasília. Obrigado pela participação. Obrigado, irmão Diego. Um abraço para você, para quem nos acompanha do Ponto 3. Sônia, para você também, daqui a pouco, semana que vem, estamos juntos em mais um momento. Mas sabe, irmão, uma coisa que eu acho que é importante ficar. Sim. Fica preocupado se vai fazer gol ou não, embora no futebol seja bom fazer gol. Uhum. Fica preocupado que tem que estar no campo jogando. Quer entender sinodalidade? Senta, conversa. A Sônia repetiu não sei quantas vezes, acolhe. Então vamos juntos. Tem problema, tem dificuldade? Você não é meu inimigo, minha inimiga. Você é meu irmão, minha irmã, mesmo que tentem me provar o contrário. Entendeu isso? Praticou isso? Sinodalidade entre nós. Muito obrigado, Dom Joel. Obrigado, Sônia. Obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima.